você é lerdo. Você é lerdo, menino. Isso se tornar uma crença na vida dele. Porque essas crenças se tornam tão fortes que elas definem muitas vezes quem somos e o nosso caminhar, né? Como profecias autorrealizáveis. Né? Então, um rótulo pode virar uma verdade interna de um filho. Se o Senhor não nos der esse alerta, assim, a gente pode ir fazendo isso, sabe, sutilmente, dia a dia ali, e ele formando aquela crença. Então, o rótulo é muito prejudicial. Então, vale esse rótulo para com o outro, como para nós mesmos, né? Eu sou fraca, eu sou incapaz, são rótulos que colocamos sobre nós, né? Então, todas essas situações aí. Bom, as últimas 3 aqui que eu quero apresentar. Uma é um processo, porque eu escolhi ela, porque realmente, desde criança, essa distorção cognitiva me acompanhou. A catastrofização, ela lembra um pouco o IC, mas ela é mais afirmativa do que o IC. O IC é mais interrogativo, a catastrofização é mais afirmativo. A catastrofização tem a ver com pensar o pior que poderia acontecer em qualquer situação. O pior cenário que a pessoa pinta. Aquela tendência muito ao negativo. A gente enfrentou uma pandemia que eu acho que foi uma das distorções mais ativadas. Quem já tinha uma tendência à catastrofização piorou. Muitos entraram em ataques de pânico, porque uma catastrofização na mente, reinando ali, ela aprisiona. Diga. É o quê? A Simone. Então, ela aprisiona. Por que emoções são essas que são ativadas com a catastrofização? Medo, ansiedade, insegurança. É a ativação emocional da catastrofização. Se esse pensamento passa pela minha cabeça, eu acredito como verdade e eu sinto medo, ansiedade, insegurança. E tem pessoas que, se não tratar isso, elas são aprisionadas e elas começam a evitar várias e várias e várias situações, achando que está criando uma segurança para si mesma, sendo que está deixando de desfrutar da vida. Né? Então, viver a vida é se arriscar, né? Viver um dia de cada vez, lidando com as incertezas da vida, mas confiando na nossa segurança, que é o Senhor, que é o único lugar seguro que temos. É o único. Então, viver com uma catastrofização, eu digo, hoje eu posso olhar para a minha catastrofização e rir dela. Hoje eu dou risada da minha catastrofização, que convive. Ela caminha assim, ó. Só que hoje ela não tem poder na minha mente. Ela não tem mais poder. Então, o que é uma catastrofização? Por exemplo, tinha um medo terrível de câncer. Então, qualquer sinalzinho era sinal de um câncer. Qualquer mal-estar que eu não entendia muito bem é uma doença grave. Vou perder um parente hoje. Meu Deus, quem vai ser o próximo que vai morrer? Minha mãe, um dos meus maiores medos, porque cada virada de ano, eu digo, é esse ano que minha mãe vai morrer. É esse ano que minha mãe vai morrer. E foi o ano passado. E para a glória do Senhor, quando minha mãe de fato partiu, eu digo que essa catastrofização diminuiu e muito. Porque eu tinha a catastrofização e tinha também a crença de que eu não suportaria lidar com as emoções vinda de uma crise, vinda de uma dor, vinda de uma perda. Eu me via fraca e vulnerável, então eu não vou suportar a dor, eu não vou suportar uma perda. E o Senhor me disse, você vai suportar e ainda vai ficar mais forte. Essa foi a fala que o Senhor me disse. Então, ao enfrentar o hospital do câncer, com todos os meus catastrofismos ali no Aristide Maltês, convivendo com os catastrofismos ali do meu lado, e o Senhor falando, eu estou aqui com você, estou curando o seu catastrofismo, porque eu estou aqui com você, não tem mais. Então, esse foi o grande presente do Senhor, né? Na pandemia, também começou o processo de curada da catastrofização, na pandemia, quando eu digo, Senhor,
Eu não tenho que ficar apegada à minha própria vida. A minha própria vida não me pertence. Se eu morrer, eu vou para o Senhor. Se minha mãe morrer, ela está contigo. E eu fui colocando, enfrentando meus maiores medos, até que o Senhor disse, mas isso... Algumas coisas aconteceram, porque eu perdi minha mãe, nem foi com a pandemia, foi depois. E o que o Senhor me disse, tá? Enfrente seus maiores medos, mas você nunca vai enfrentar sozinha, né? Então, para o catastrofismo, a gente faz um exercício, jogar a mente para o pior que poderia acontecer e dizer, eu suportaria conviver com isso. Esse é o pior que poderia acontecer. Depois a gente joga a mente para o outro lado, o melhor que poderia acontecer, aquele cenário maravilhoso, quase o céu, idealizado. Pode ser que nunca nem aconteça. Você puxa a mente para o outro lado. O que é melhor? Nunca perder ninguém. Nunca perder pai, nunca perder mãe, nunca morrer, e nunca adoecer. É o melhor que poderia acontecer. Agora vamos para o realista. A gente não está falando de pensamento realista? Então vamos para o mais provável. O que é mais provável? O que é mais provável? Que eu vá perder logo um ente querido amanhã, esse ano? Eu não tenho evidência. A não ser que tenha sinais graves de que alguém esteja em estado de adoecimento e tem chances de falecer. Mas não é certeza. Certeza não. Então, o que de mais provável? E eu vou trabalhar em cima desse terreno do mais provável que poderia acontecer. Senhor, é mais provável que eu tenha perdas. Que um dia minha mãe e meu pai se vão, eu posso ir antes deles. Mas não quer dizer que vai acontecer isso amanhã, ou esse ano, ou da manhã. Não tenho evidência. Ninguém tem esse poder, ninguém tem essa bola de cristal. Só o Senhor em nossas vidas. Né? O catastrofismo é esse cenário pior que poderia acontecer. Alguém já teve catastrofismo? Eu ensinei aos meus filhos, Lucas está aqui, Davi não está aqui não. Eu já falei logo para eles já cresceram sabendo que eu tinha catastrofismo na mente. Eu disse, filho, mamãe tem pensamento catastrófico. O que é pensamento catastrófico? É pensar o pior que poderia acontecer. Tá, tudo bem. Aí eles vão crescendo e eles começaram a ficar sozinhos dentro de casa. Aí vinha um pensamento catastrófico, peraí, eu vou sair de casa, Lucas e Davi estão sozinhos. Eles vão tomar banho, se escorregar no banheiro e bater a cabeça no chuveiro. Aí, Lucas, isso é um catastrofismo. Eu digo, é mesmo, Davi. E eu comecei a dar risada dos catastrofismos. E assim tem sido. Então, quando vem hoje, eu dou risada. Vem na mente? Vem. Mas a minha postura diante do catastrofismo é diferente. Hoje eu dou risada porque eu vejo que é um fluxo de pensamento absurdo. Que não vai. É uma coisa que chega a ser engraçado. Hoje, pra mim. Antes não. Antes era sofrimento. Antes era medo, era sofrimento. Mas hoje, pra mim, é um catastrofismo aqui. E aí já vou adiante lidando com ele, né? Então, e depois que eu vi na Bíblia, olha só, lá em Jó, ó, quando eu vi em Jó 3:25, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu, eu digo, Jesus, me liberte do catastrofismo. Porque quanto mais eu penso, isso pode se tornar algo, é uma profecia. Tá vendo? Tá vendo? Você tá entendendo? Então, porque o pensamento vai ali, ó, tornando vida, daqui a pouco, ó, a situação. Deus me livre, guarde. O Senhor me livre. Entenderam o catastrofismo aí? Sim. Entenderam, né? Então, vamos lá. Deverias. Esse aqui é sutil, gente. Isso aqui é sutil. Olha só como é os deverias. Já me ajuda aí nos deverias, hein? Padrões deverias. Bom, esses deverias, ele é muito comum em pessoas que têm uma tendência, um traço mais rígido, tá? É um convite a elevar o padrão de uma expectativa em nós mesmos e no outro, tá? Aqui, o traço da religiosidade está muito regido pelos padrões deverias. Os deverias são imposições de que existe um padrão ali. E eu devo chegar nesse padrão. Se eu não chegar nesse padrão, eu entro no outro terreno, que pode ser de culpa, raiva e frustração. Enquanto eu estou seguindo o padrão, ok. Enquanto o outro está seguindo o padrão que eu determinei, ok. Quando o outro sai, ou quando eu saio, aí vem os deverias, no sentido assim, o desconforto emocional vem nesses processos. Como é que isso acontece, Ana? São imposições, assim,
esses deverias, mas quando você entra em terrenos da frustração, você tem uma expectativa, tá? Por exemplo, o bolo, né? O bolo, a gente encomendou um bolo, mas pelas circunstâncias de dificuldade, o bolo não saiu dentro do padrão que a gente esperava. Quem tem um deveria mais forte, vai olhar aquele bolo, não chegou no padrão, o que ele vai sentir? Raiva ou frustração. Quem já trabalhou os terrenos dos deverias, vai assim, poxa, não saiu como eu gostaria. Mas, tudo bem, tá tudo certo. É o que eu tenho agora, é esse bolo aqui. Eu aceito esse bolo. Eu aceito. Então, para tratar os padrões deverias, só tem um caminho. Aceitar a realidade como ela está ali. Ali, essa realidade aqui. Não foi como eu cheguei no padrão que eu estabeleci, não. Mas é essa aqui. Eu tenho uma expectativa comportamental de bem numa situação, numa prova. Não cheguei na expectativa, me frustrei. Tudo bem, vou lidar com a frustração. Eu aceito. O outro não se comportou como ele deveria. Aí o que a gente sente no outro, em relação ao outro? Raiva. Então, os deverias, governados pelos comportamentos, pelos padrões, eles vão gerando muitas frustrações e raiva e grandes deverias, dificuldade de perdoar. Porque você tem um deveria tão grande sobre o outro, que o outro vai e te frustra, que é normal que frustre, que é normal que se decepcione, mas você tinha um deveria, porque ele deveria se comportar de tal forma. E aí você não perdoa, partindo ainda de um princípio de que você é melhor que ele. Aí é soberba. Então, os padrões deveriam são muito sutis. Não que a gente não deva ter as regras, as obrigações, não é isso. Não é um convite a andar desregrado. Mas são essas imposições sobre nós mesmos e sobre o outro que geram uma rigidez, um padrão rígido, que se sair um pouco, entra num terreno muito difícil. Tanto nas relações como dentro de nós mesmos. Né? Quer falar alguma coisa, João? Esse padrão aí, um padrão, né? É um padrão de deverias. Tem a ver com perfeccionismo? Tem a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, quem tem os deverias entende porque tem um padrão estabelecido de alguma coisa que você quer fazer. Se você não chegou lá por vários motivos, pode ser que você chegue. Mas pode ser que não chegue. Na grande maioria das vezes, vai atender aquele padrão. Aí vem um nível de frustração e tem casos que paralisa a pessoa, porque ela está presa naquela frustração, naquela decepção consigo mesmo, que ela estaciona ali e fica paralisada, porque ela não chegou no padrão. Então, os deverias são muito sutis e perigosos mesmo, né? Então, prestem atenção, terreno de culpa, terreno de raiva, terreno de frustração, né? Então, então vamos substituir o deveria por seria melhor se... Já suaviza um pouco, né? Seria melhor se... o deveria sobre o outro, Ana. A Bíblia fala, né? Eclesiastes 7,16, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. Para mim, isso é falar sobre rigidez extremo, porque você se destrói a si mesmo e destrói as relações que estão convivendo com esses padrões. E por último, gente, vou dar uma apressada aqui, é a comparacite, são as manias de comparação, que se a gente abrir o Instagram, quem tem as comparações vai sofrer e tem que desligar logo, porque a mente aciona para aquele que se sai melhor do que eu, para aquele que já conquistou uma coisa que eu não conquistei, e sempre é pior, né? Porque tem tantas coisas, tantas conquistas que a gente tem na vida, né? E a gente nunca se compara assim aquilo que já ganhamos, mas aquilo que falta, né? Aquilo que não temos ainda, aí o outro tem. Então é uma distorção perigosa para sentimentos de inveja, sentimentos de inferioridade, sentimentos de inadequação, né? Porque você fica se comparando, sempre alguém que vai ter alguma coisa, mas sempre é a realidade da vida. Sempre vai ter alguém que vai ter alguma coisa a mais que você, mas que você vai ter a mais que o outro. Então, qual a melhor comparação? Que você faça com você mesmo. Senhor, olha como eu era nessa área há um tempo atrás. Olha o quanto eu avancei. E onde eu quero chegar daqui a um ano? Né? Então, essa comparação dentro do seu próprio processo, não que a gente não possa ter referências, a gente precisa de referência, mas para nos estimular, nos encorajar,
poxa, como é que é isso? Como é que foi isso? Então, você chegar nesse lugar aí, o que você precisou fazer? Me encoraje, me anime, me diga aí o que você fez. Isso não é mania de comparação, isso é você ter referências, ter pessoas em que você possa se inspirar. Mas a mania de comparação é você se sentir inferior, inadequado e ter esses sentimentos que não precisam ser alimentados porque a gente vai sofrer, né? Então, tomar cuidado com essa comparação na mente para que, de alguma forma, isso não venha trazer esses sentimentos desnecessários. A comparação é sempre você mesmo, assim, não, tenho avançado, tenho conquistado, tenho muita coisa a conquistar ainda no Senhor, mas estou caminhando, tá tudo certo, né? E alegrar. Como é difícil viver esse versículo, né? Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Gente, isso é bênção demais, né? Quando você vê a vitória do irmão, você se alegra mesmo, como se fosse sua vitória. Pense o quanto que Cristo já entrou nesse terreno aí. Mesmo que se alegrar com a alegria do outro. O Senhor faz isso, o Espírito Santo faz isso, né? E às vezes, assim, a pessoa chegou em um determinado lugar e você não viu o processo. Aí você não quer pagar o preço que aquela pessoa pagou para chegar ali. Você quer a coisa pronta, não existe isso. A pessoa pagou um preço para chegar naquele lugar. Então tem que pagar o preço, gente. Então quer a coisa, né?